falou nada. Então vamos voltar. Por algum motivo parou de gravar, mas agora vai continuar a gravar, tá bom? Então vamos continuar. Compartilhar minha tela. Deixa eu voltar aqui para... Então, basicamente, de nome... Deixa eu ocultar isso aqui, que senão atrapalha. De nome científico é isso que a gente vai encontrar das categorias taxonômicas. E aí a gente tem... Lembra que eu mostrei lá de regra? Então, uma das regras é toda a família termina em ACE. Mas lembra que eu tenho recomendação também lá no código? E essa daqui é uma recomendação. Algumas famílias têm nomes alternativos, que a gente chama de nome conservado. Por que isso? Antigamente, antes de eu conhecer a família Asteraceae, como ela é chamada com terminação ace, eu chamava ela de composite, que são flores compostas. Compostas porque as Asteraceae têm aquela inflorescência que a gente chama de capítulo. Lembra? Flor do raio, flor do disco, são girassóis, as margaridas e assim por diante. Esse nome composite, crucífere, gramine, gutífere, labiate, leguminosa, palmífere, eles foram usados ao longo do tempo. Então, durante toda a história botânica desses nomes, eles eram chamados assim. Até que se aplicou a regra que toda terminação família tem que ser ace. Mas como essas plantas já eram conhecidas por esses nomes, elas podem ser chamadas tanto de Asteraceae quanto de composite. O que é a regra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só vale para essas 8. As outras famílias têm só o nome terminado em ace. Essas 8 pode ter esses dois nomes. Então, ou é Poaceae ou Gramine, que é o que a gente chamava das gramíneas. Ou é Fabaceae ou Leguminose, que são as leguminosas. É Arecaceae ou Palme, que são as palmeiras, de um modo geral. E hoje eu não quero falar de palmeira, não. Deus me livre. Sai desse corpo. Apiácea ou umbelífere. E assim por diante. Só essas 8 pode ter esse segundo nome e vale. O resto, todo mundo termina em ácea. Então, lembra o meu segundo princípio, que todo nome deve vir acompanhado por um tipo? E aí, gente, eu não tenho como facilitar isso. Essa é a parte mais chata do negócio. Não tem como eu facilitar isso, porque a tipificação é uma parte chata aqui da nossa aula, e ele é decorativo, assim, vocês vão ter que decorar, não tem o que fazer, não tem como eu transformar ele em algo mais legal. É o mais chatinho de todos. Então, lembra, toda vez que eu descrever uma espécie, uma ordem, uma família, um gênero, uma espécie, não interessa. Toda vez que eu descrever algo novo, eu tenho que vir acompanhado de um material de um tipo nomenclatural. Esse tipo sou eu que escrevo. E aí, vem os tipos de tipos que a gente tem. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira que seja mais simples. Isso daqui é a regrinha do jeito que é, mas eu vou tentar explicar de uma maneira que vai facilitar. Então, vamos lá. Eu descobri uma espécie nova, vamos sei lá, uma espécie nova de capim, por exemplo. Peguei o meu material, baseei minha descrição desse capim aí que eu descobri nesse material. Esse material fui eu que escolhi. Esse autor da espécie nova, vamos supor que eu descobri um capim Braquiária alba. Supor. Escolhi. Que é um capim branquinho. Eu nunca tinha visto um capim branco, descobri, procurei todos os especialistas da família, e esse capim é muito diferente, eu descobri que ele é uma espécie nova. Peguei o meu material, fiz uma essicata, depositei no herbário e indiquei, olha, esse material aqui é o que eu usei para basear a minha descrição dessa espécie nova, da minha Braquiária alba. Esse material indicado pelo autor a gente chama de holótipo. Holos significa total. É o tipo total, é o tipo que o autor original coletou. E aí a gente começa a diminuir as categorias a partir daí de tipos. Então vamos pensar.
Vocês repararam, para quem assistiu os vídeos lá de coleta, que um botânico, quando vai coletar uma planta, ele nunca coleta um ramo só dessa planta. Ele coleta, se a gente usar a regra da botânica, para quem trabalha com coleta de material, ele sempre coleta de 3 a 5 ramos. Por que ele faz isso? Ele sempre escolhe o ramo mais bonito, coloca no herbário dele, né? O seu herbário original, coloca lá, com uma duplicata, que a gente chama de... Ele coloca sempre 2 ramos, um que está montadinho e uma duplicata no jornal. E esses outros 2 ou 3 que ficou? Ele manda para outros herbários que estão interessados em ter cópias desse material. Essa duplicata, ou seja, coleta do mesmo material, no mesmo dia, pela mesma pessoa, lembra? Não coleta um só, coleta 3. A gente chama de isótipo. Iso significa igual. O meu holótipo está no herbário CNMT, que é o meu herbário, mas eu mandei isótipos para o herbário Tang, que é o herbário lá de Tangará da Serra. Mandei lá para o herbário de Tangará para a Celice cuidar dele. Falei, olha, Celice, achei uma planta super diferente, toma um isótipo dela. Pronto, fiz isso. Isso é o mais comum e isso é o correto a ser feito. Então, essas 2 categorias de tipo são as corretas. A partir daqui para baixo, essas outras 3, é quando a gente faz algo errado. Que aí, na hora que eu publico uma espécie nova, esse nome é inválido. Então, o que pode acontecer? Eu, como autor dessa espécie nova, Braquiária alba, eu não indiquei um material, mas eu fiz uma lista de materiais examinados. Então, eu coletei o material A, que estava no campus da UFMT, o material B, que eu coletei ali no Parque Florestal, por exemplo, e o material C, que eu coletei lá em Tangará da Serra. São todos da mesma espécie e eu citei esse material na minha descrição de uma espécie nova. Em algum momento eu falei qual que era o meu original? Eu não falei qual que era o A, o B e o C. Eu só fiz uma lista com esses 3 materiais. Quando eu faço uma lista de materiais, mas não indico qual é o mais antigo, eu tenho o que a gente chama de síntipo. Sim significa junto. Significa que todos eles são tipos. Todo mundo entendeu isso? Holótipo é o original. Isótipo é a duplicada, é o mesmo material, mas eu coletei 2 ramos. E o síntipo eu coletei 3 materiais diferentes, mas eu falei qual que é o original. Eu só coletei esses 3 e fiz essa lista. Isso daí é um síntipo. A diferença entre o síntipo e o parátipo, para significa ao lado do tipo. Eu escolhi desse síntipo, lembra que eu coletei o material A, B e C? Na minha descrição da minha espécie nova, eu coloco lá, olha, eu escolhi o material A como holótipo, mas eu vi B e C também para me ajudar na descrição da minha espécie. Esses outros materiais, ou seja, o material B e C, a gente chama de parátipo, que está ao lado do tipo. Então, se eu indiquei o original, é parátipo, os outros materiais são paráticos, mas se eu não indiquei o original, essa lista de materiais são chamadas de sínticos. O que é o correto? O correto é eu ter a indicação de um material. Então, se eu tiver um síntico, eu tenho que escolher um material original. Eu tenho sempre que ter um só escolhido. Então, quando eu não tenho uma lista, eu faço, quando eu tenho essa lista de materiais, eu escolho um. Então, eu faço um lectótipo. Ou seja, uma nova designação, eu escolho o A, B e C, um outro autor. Eu pego lá, sei lá, o Matheus, vai escolher, fala, olha, a Larissa descreveu a espécie com A, B e C, e não falou qual que é o original. O Matheus vai lá e escolhe, sei lá, o B. Ah, não, o B tá mais bonito, o B vai ser o tipo dessa planta. Ele fez um lectótipo. Mas se eu pego uma descrição de uma espécie nova e em nenhum momento eu não tenho nenhuma lista de material examinado, esse nome está inválido. Eu tenho que escolher um material. Eu tenho que fazer um neótipo. O neótipo, ele é o último caso ali de quem for trabalhar com tipos de plantas. Neo significa novo, eu vou escolher um novo tipo. O que pode acontecer no neótipo? Ou eu perdi esse holótipo, então eu fui consultar e fala que o material está lá no CNMT.
Cheguei no CNMT, não achei a planta, aí me contaram uma história que o herbário pegou fogo e perdeu o holótipo. Aí eu escolho um novo tipo de qualquer outro material que existe. Isso é um neótipo. O neótipo, ele aconteceu muito depois da Segunda Guerra Mundial. Durante os eventos de guerras mundiais, a primeira e a segunda, muitos herbários foram bombardeados, museus, herbários, e nisso se perdeu muito material histórico de referência. Após as duas guerras mundiais, houve um esforço dos botânicos da época de designar novos tipos para as plantas que foram perdidas. Então, só para vocês terem uma ideia, o herbário de Berlim, ele foi quase que totalmente destruído. Então, quase todas as plantas da flora da Alemanha não tinham mais tipo, porque elas estavam nos herbários alemães, e esses herbários eles foram bombardeados. E aí eles procuraram outras amostras dessas espécies da flora da Alemanha em outros locais e designaram novos tipos. Então, o neótipo é o último passo. Entenderam? Esse daqui eu posso até ficar de plantão no WhatsApp para vocês tirarem dúvidas, porque esse é o mais chatinho. Esse é o mais chatinho aqui da aula de nomenclatura. Por que eu estou falando de tipo? Isso daqui não interessa. Só para vocês mostrarem que o tipo, ele pode ser uma essicata, mas lembra aquele esquema que eu contei que os herbários alemães eles foram destruídos? Algumas plantas foram substituídas, por exemplo, por gravuras, ilustrações. Esse daqui é um exemplo de uma ilustração aceita como tipo, porque a planta foi perdida. Mas ainda tinha o desenho dessa mesma planta, da própria cicada, numa biblioteca, e ela foi salva e substituída como um tipo. Isso pode acontecer. Aqui, ó. Sempre quando a gente tem a amostra de uma espécie nova, a gente vem a categoria de tipo, ela sempre vem marcada nesse caso que ela é uma categoria. Nesse caso, isso daqui é um isótipo de uma espécie. Por que eu tô falando isso? Porque toda vez que eu for descobrir e publicar uma espécie nova, eu tenho que esse nome seja efetivo, válido e legítimo. Então, toda vez que eu descobrir uma espécie nova, eu tenho que seguir alguns passos para a publicação dessa espécie nova e ela ser válida para o mundo inteiro. Então, o que significa o nome ser efetivo? Distribuído em matéria impressa, ou seja, eu tenho que publicar numa revista impressa. Hoje, essa categoria de ser matéria impressa, ela foi substituída impressa ou online. Se vocês repararem, hoje as revistas científicas, nenhuma delas mais é impressa. Você não recebe mais a revista em casa. Você tem lá um link de acesso à revista, ou se elas são livres e abertas, você consulta no site da revista os artigos que foram distribuídos, matéria impressa ou online. Essa revista ela tem que ser válida, então a publicação ela tem que ser efetiva. Então não adianta publicar em qualquer revista, tem que ser uma revista reconhecida e válida. Não pode ser uma revista de fachada. Essa espécie de escrita nova, ela sempre tem que vir acompanhada de uma descrição dessa espécie. Então, como é que é a planta, como é que é a folha, como é que é o caule, como é que é a flor e assim por diante, a descrição de uma espécie, ou uma diagnose. Então, a diagnose geralmente é o mais utilizado. Que fala assim, olha, ela é diferente da espécie X, porque ela tem tal, 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 tal e tal característica. Isso é uma diagnose, eu faço uma descrição curta. O que é importante? E o que é difícil quando você descreve uma espécie nova? Essa descrição ou diagnose, ela também tem que vir escrita em latim. E aí, a gente tem que usar ou o nosso conhecimento de latim, que é pouco ou ausente, porque hoje não se ensina mais latim nas escolas, e deveria. Depois eu vou explicar o porquê que se deve. Acho que todo mundo deveria aprender latim na vida, porque a origem da nossa língua é na latina. Mas eu vou explicar o porquê, que eu acho que todo mundo tinha que aprender latim. E também tem que vir acompanhado com o tipo, no herbário que ele está. Esse nome ele tem que ser legítimo, ele tem que estar de acordo com as regras. Então, lembra, tem que ser um nome só para uma espécie, obedecer o princípio da prioridade e também tem que ser todas essas características. Eu tenho que escrever ele da maneira correta.
O nome científico, ele sempre vai ser escrito em latim ou ele vai ser latinizado. Então, o que isso significa? Significa, eu tenho que ir atrás de uma pessoa que entenda de latim para falar, olha, a minha braquiária, que eu escolhi o nome dela de alba porque ela tem a folha branca. Então, vamos pegar albifólia. Braquiária é o nome feminino. Então, eu tenho que... O nome do gênero é feminino, o meu epíteto específico também tem que ser feminino. Tem uma série de regrinhas que não vem ao caso. Eu tenho que saber escrever esse nome em latim. E o que é a dificuldade para quem trabalha com taxonomia e para quem trabalha com... conseguiu descobrir uma espécie nova? É a dificuldade do latim. Então, geralmente, a gente, o que faz, né? Descobrir uma espécie nova, você manda a sua descrição em português para uma pessoa que consiga traduzir ela para o latim. Aqui no Brasil, a gente tinha pouquíssimas pessoas que trabalhavam com latim, e faz o que? Uns 2 anos, o principal especialista da família Poaceae e Ciperaceae, são as gramíneas e as xiriricas, ele faleceu. E assim, quase todo botânico que trabalhava com o nome de espécie nova pedia um conselho para o Tarcísio Filgueiras, pedia conselho para o Tarcísio. Tarcísio, eu quero dar um nome para minha planta desse jeito. Ele entende muito de latim, e a pessoa apertava, tá certo? Aí o Tarcísio ia, lia a descrição, revia, falou, olha, tá certo, mas corrige isso, isso e isso. E ao longo do tempo, cada vez mais o número de profissionais desse tipo ele tem diminuído. Se eu falar que no Brasil, se a gente tiver 20 pessoas que fazem isso, é muito. No Brasil inteiro. Então, só para vocês terem uma ideia que o latim é algo que tem se perdido. E aí, por que eu falo que o latim é importante, que a gente devia continuar com o latim? A gente devia ter latim na escola. Se vocês repararem, quase todas as nossas palavras que a gente usa na universidade, elas têm origem latina. E essa origem latina das palavras, elas nos ajudam. Por exemplo, vocês chegaram na faculdade, primeiro semestre, vocês têm a disciplina de morfologia vegetal. E aí vocês vão ver lá uma série de nomes diferentes. Os meninos ficam tudo doido, principalmente quando chega em flor. Chega em flor, fica todo mundo doido, com aquele monte de nome diferente. Mas, por exemplo, gamopétala. Gamopétala significa que as pétalas são unidas entre si. Eu não preciso pensar na gamopétala e decorar o que é gamopétala. Se eu pego o nome, gamo significa junto. Pétala vem de pétala. Então, eu sei que as pétalas são grudadinhas. Homoclamídia. Homo significa igual. Os verticilos são iguais entre si. Que verticilos são esses? Sépala e pétala são iguais entre si. E assim por diante. Então, se a gente soubesse os radicais latinos, se a gente soubesse como aplicá-los, metade dos nossos problemas a gente resolveria. Porque os nomes são de origem latina. Então, a gente conseguiria... Não precisava decorar o que é homoclamídia. Mas eu pego o nome, homo significa igual, clamídia tem a ver com verticilos, eu já sabia o que significava, sem precisar decorar a tradução do termo, e assim por a definição do termo. E esse é muito mais fácil para a gente. Quando eu tenho, por exemplo, nomes que foram publicados depois, a gente chama de sinônimo. Então, a gente tem sinônimo, basiônimo e homônimo, mas isso vem ao caso depois. Então, se eu for publicar um novo taxa, essa minha publicação tem que ser efetiva. Matéria impressa online, numa revista científica de reconhecimento nacional ou internacional. Não adianta eu publicar na revista de Nova Piraporinha do Norte de Mato Grosso. Eu tenho que publicar, sei lá, na Acta Botânica Brasílica, que é uma revista brasileira. Eu tenho que publicar no American Journal of Botany, que é uma revista internacional, e assim por diante. Esse nome tem que estar de acordo com o código, tem que ter uma diagnose de descrição, tem que ter o tipo e o herbário onde foi colocado, onde foi depositado. Então, se tem o tipo, tem que ter lá o material que foi examinado. Se eu seguir todos esses passos, não pulei nada, o meu nome é válido. Não tem erro nenhum.
e tá feito, acabou. O que vai acontecer? Nem sempre a gente faz do jeito correto. E isso é o que vem sendo feito ao longo do tempo, principalmente no começo dos tempos, e que a gente não tinha esse cuidado. Então, os primeiros botânicos, eles não tinham essas regras para seguir. Eles faziam de acordo com o jeito que eles achavam. A partir do momento que eu não sigo a regra, é que vai aparecer outros nomes, outras partículas após o nome do autor. Se tiver tudo correto, então, deixa eu apertar o ESC aqui. Se tiver tudo correto, com esse nome, opa, desculpa, é aqui. Por exemplo, Avetia flexilis spruce. Se ele tivesse tudo feito correto, não tivesse nada errado, acabaria aí o nome da planta. Lembra do Melissa officinalis Linneu? Estava tudo correto. O que significa estar tudo correto? O nome estava de acordo com o código, foi publicado numa matéria impressa de circulação internacional, tinha o tipo nomenclatural, tinha a descrição da planta, o diagnóstico e assim por diante. O que acontece? Se eu pulei alguma dessas etapas, eu começo a ter nomes que os nomes que a gente não estão mais corretos. A gente tem, por exemplo, nomes inválidos. Então, o que aconteceu? Avetia flexilis spruce. Toda vez que eu tiver um nome inválido, um nome que não está correto, ou seja, faltou alguma coisa. O que pode ter faltado? Pode ter faltado a lista do material examinado, pode ter faltado o tipo. Eu posso ter escrito o nome científico de uma maneira não correta, posso ter feito o latim de maneira errada. Eu não sei o que está errado, mas eu sei que o X sempre vai indicar que algo está errado. Então, Avetia flexilis spruce X blanchitriana. Esse et pode ser aquele E comercial também, pode ser esse Ezinho aqui. São esses dois caras. O que o blanchitriana fizeram? O X significa corrigido por ou validado por. Então, na hora que eu tiver que desvendar esse nome, eu sei que a Avetia é o nome do gênero. Flexilis, Flexilis é o epíteto específico. Spruce é o primeiro autor. É o autor original da planta. O que o Planche e Triana fizeram? Planche e Triana corrigiram esse nome, ou validaram esse nome. O que é validar esse nome? Indicaram o material examinado, indicaram o tipo, publicaram novamente numa revista que fosse de circulação internacional. Eu não sei o que ele fez, mas eu sei que ele corrigiu. Então, o X significa corrigido por. Algumas vezes vai aparecer a partícula in. In significa que faltou descrição ou diagnóstico da planta. Então, eu publiquei uma nova espécie, mas eu publiquei a descrição dessa nova espécie ou a diagnose. Eu só publiquei que existe uma nova espécie. Acabou? Tá errado. Então, ó, Viburnum é o nome do gênero. Ternato é o epíteto específico. O Renner é o primeiro autor. E o que o Sargent fez? O Sargent fez a descrição e diagnose. Como é que eu sei isso? Porque tem o nome, tem a partícula in aqui no nome. Aqui é só para mostrar qual foi a revista que ele publicou a descrição e a diagnose, que é Trees and Shrubs, volume 2, página 37, em 1907. O que pode acontecer? Uma mudança. Então, uma mudança de descrição, mas eu não excluí o tipo continua lá. Esse é mais comum, esse é mais difícil de acontecer, mas aparece. Então, Philanthus é o gênero, e aí eu mudei a descrição desse gênero, mas eu mantive a mesma planta. Então, Philanthus é o gênero, Linneu é o primeiro autor, e o Miller, ele só completou, ele mudou a descrição. Então, estava escrito que era uma árvore grande, ele mudou para uma árvore pequena, de flor grande, e lá estava escrito de um jeito errado, ele mudou a descrição daquela planta. O emende significa que mudou a descrição, mas continuou mantendo o tipo. Esse emende é o que a gente menos vai encontrar. Um outro mais comum, e esse é o que mais vai aparecer
em nome científico de planta, é a mudança de categoria. Então, lembra que eu mostrei para vocês as categorias abaixo de espécie? Então, vamos pegar essa daqui, ó. Medicago, polimorfa, variedade, orbiculares, lineu. Medicago é o gênero, polimorfa é o epíteto específico e a variedade, o epíteto específico da variedade é o que a gente chama de orbiculares. Ó, começa com minúscula, é epíteto específico, só que ele é da variedade, tá? Aqui, ó, o var tá vindo na frente. E o Linneu fez essa descrição. Ao longo do tempo, o Al, ele descobriu que não é só uma variedade. Orbiculares, ele subiu de categoria, ele saiu da categoria de variedade e subiu para a categoria de espécie. E não, ele não é uma variedade apenas, ele é uma espécie nova. E aí eu arrumo esse nome, Medicago, orbiculares, Linneu, que foi o primeiro autor, e o Al mudou de categoria. Ele subiu ela de variedade para orbiculares. Isso acontece muito, principalmente na nova taxonomia. Hoje em dia, lembra que eu contei para vocês que a taxonomia ela tem um monte de ferramentas hoje tecnológicas que a gente não tinha antigamente. Então, muitas espécies mudaram de gênero, muitas espécies mudaram até de família, famílias foram extintas, criadas novas famílias e assim por diante. Toda vez que mudar, vocês vão usar essa palavra, mudou, ela vai vir representada pelo parênteses. O parênteses significa alguma mudança de categoria. Então, toda vez que vocês virem o parênteses, significa que a última pessoa, o último autor mudou a categoria dessa planta. Só para a gente... deixa eu ver que horas são. A gente ir encaminhando para o final. Os ditongos A e E, ó, e E se lê como E. Então, por isso que eu não falo Fabaceae. A E tem som de E. Então, eu falo Fabaceae. Toda vez que eu tiver o nome científico, tiver a letra CH, a gente lê K. A gente consegue, por exemplo, não vou lembrar de nenhum aqui, mas o CH se lê como K e a combinação PH se lê F. Por exemplo, Turner Forcia. Com PH, a gente vai falar Turner Forcia. A gente vai pegar ali e ler como F. E aí, eu gostaria que todo mundo, ou alguns de vocês, abrissem o microfone. E eu vou dar, acho que são 3 exercícios aqui para a gente ver se vocês entenderam os princípios aqui da nomenclatura. Na aula de terça, a gente vai resolver exercício. Eu vou falar só um pouquinho de sistemática filogenética, mas a gente vai basicamente trabalhar com exercício. Então, nossa aula vai ser síncrona. A gente vai fazer um monte de exercício de nomenclatura. E aí, eu não sei se vocês já entraram no AVA, eu deixei uma lista de exercícios para ser resolvida, que é a parte 2 da lista, se eu não me engano. É o que está lá, parte 1, sei lá. É a parte 1 da lista que é para ser resolvida em casa e em grupos, aí vocês me entregam na outra semana. Então, vamos lá. Aristoloque, ó, considerando o princípio da prioridade, indica os nomes válidos para as espécies abaixo que têm as seguintes sinonímias. Então, eu tenho sempre 2 nomes. Lembra que o princípio da prioridade, a gente só pode ter um nome. E a gente tem que escolher o que vale. Então, na letra A, Aristoloque gardens ou glabra? Qual que é o que vale? Pelo menos um responde para não ficar aqui. Gardens. Gardens por quê? Porque é o primeiro. É o mais antigo, tá certo. Galdina, hispânica ou holósica? Holóstica. Lógica. Holósica por quê? É primeiro. Que é o mais antigo, tá certo. Onfalóbio, ovatifólios ou glabratum? O primeiro aí que você falou. Aqui, ó, letra C. Ovatifólios ou glabratum? Qual que vale? Ovatifólios. Ovatifólios, porque é o mais Mais antigo. antigo. Combreto ou críslia? Chrysler. Chrysler. Ó. Por que vocês erraram? Alguém sabe por que vocês erraram esse? Eu não sei, professor. Olha aqui que tá escrito. Nomina conservanda, que é nome conservado.
Apesar de Chrysler ter sido descrita por Linneu em 1753, que é uma data válida, esse nome foi conservado porque o nome que pegou. É o que a gente fala, não tem isso, é o que pegou, é o da moda. Todo mundo usa com preto. Esse nome foi conservado. Essa é uma exceção, tá? Por isso que tem esse escrito, é o nome na conservanda. Tem bastante exceção, professor? Tem um código inteiro de exceção. Mas a gente não precisa saber, porque tá escrito aqui, ó. Nome conservado. Então eu não preciso decorar quais são as exceções. Isso não vem ao caso. Beleza. Liburno Fragrance, do Bung ou do Lorcel? Qual que vale? Lorcel. Do Lorcel. Vocês repararam? Os dois publicaram a mesma espécie, com o mesmo nome, só que em épocas diferentes. Então, provavelmente o Bung publicou essa espécie e não tinha conhecimento que já existia uma publicação antiga, mais antiga que a dele. Por isso que o nome dele não vale. Aqui, ó, das citações ao Gast, indica o autor do nome, o autor que validou, o ano da publicação válida. Então, o que é Viburno? Desculpa, eu esqueci que eu estou na apresentação, não posso. O que é Viburno? Viburno é o gênero, certo? Uhum. O que é Ternatum? É o epíteto? É o epíteto específico. O que o Renner é? O autor? É o primeiro autor. Toda vez que tiver grudadinho no nome, ele é sempre o primeiro. E aí vem uma regrinha que a gente vai usar para todo nome científico. O primeiro, a gente nunca esquece. Guardem isso na cabeça de vocês. Sempre o primeiro cara que fez alguma coisa, por mais que ele tenha feito errado, ele sempre é lembrado. Então, o Renner, ele é o primeiro autor. O que o Sargent fez? O que significa o in aqui na frente? Vamos ver se vocês lembram. Mudou a diagnose, a descrição. Faltou a descrição. Então, o Sargent fez a descrição que o Renner não fez. Então, o Sargent é o autor que descreveu. Ali vem o nome da revista, não interessa. O que é Teucrium? Teucrium é o quê? É o nome do? Gênero. Do gênero. O que Xademe é? Bora? O que Xademe é? É o epíteto específico. O que o Saduit é? Autor. É o primeiro autor. O que o Lacaita fez? É o autor que descreveu. Exatamente isso. Próximo exercício, esse é legal também. A espécie Gente, todos esses exercícios que eu estou passando para vocês, eu já dei ou em lista de exercício, ou em prova, e assim por diante. Então, isso daqui é um treinamento para a nossa avaliação da próxima semana, tá bom? A espécie Meloca cordata burme foi revisada por Borson em 1966, que chegou à conclusão de que pertencia ao gênero Sida, modificando seu nome. Qual será a atual nomenclatura da espécie? E aqui eu vou interromper o compartilhamento. Eu não vou interromper o compartilhamento, não. Mas eu vou abrir um documento para ensinar como é que eu faço qualquer exercício de nomenclatura. Eu adoro o meu aqui o Word. Eu vou abrir um exercício Word, um documento Word. Um documento em branco. Como é que eu faço o exercício de nomenclatura? Lembra que o principal princípio de nomenclatura é a gente colocar numa ordem cronológica, porque sempre o primeiro é o que vale. Então, eu vou copiar o enunciado aqui. Só. Vou copiar esse enunciado. Se eu tivesse uma lousa, eu estava fazendo isso na lousa, tá, gente? Mas como eu não tenho, a gente vai copiar aqui. Deixa eu aumentar isso, porque eu sou cega. Vamos botar aqui no 18. A espécie Meloca cordata, deixa eu tirar isso daqui, que eu não gosto dessas coisinhas, tá? A espécie Meloca cordata, burme, eu vou botar aqui entre parênteses para ficar bonitinho, que foi quando ele fez, o Stakovsky. Foi revisada por Borson em 66, que chegou à conclusão de que pertencia ao gênero Sida. Então, vamos colocar numa ordem cronológica? Para resolver qualquer exercício de nomenclatura, eu coloco na ordem cronológica. Então, 1768
foi escrito Melóquia cordata burni. Vamos colocar em itálico aqui para deixar certinho. Em 1966, o Borson falou que não era Melóquia, ela pertencia ao gênero Sida. Então, Borson coloca que Melóquia é igual a Sida. Não foi isso que ele disse? Que ele ficava melhor. Ele chegou que pertencia ao gênero Sida. Como é que fica o nome? Vai chamar Melóquia? Sim ou não? Chama Não. Cida Cordata? Ela vai chamar Cida. Ela vai se chamar Cida Cordata. E aí? Agora que vem a parte importante. Burn entre parênteses e depois o Borson. Burn em parênteses. E depois o Borson. Por quê? Porque mudou o gênero, né? Mudou o gênero. Eu mudei a categoria de Melóquia. Eu mudei para Sida. Toda vez que eu mudar, eu tenho que colocar o nome do autor entre parênteses. E aí vem a regra. Lembra? Nunca a gente esquece o primeiro. O Burme tem um pontinho aqui que isso é uma abreviação. Nunca a gente esquece o primeiro. Então, a partir do momento que eu mudei o nome, eu já coloco o nome do primeiro autor pertinho do nome, porque foi ele que fez. Então, lembre que o primeiro autor é sempre aquele que está grudado no primeiro nome, aquele que está grudadinho no nome. E aí vem o que o outro fez. Por que eu não usei, ao invés de parênteses, por que eu não usei X? Por que está errado? O que deveria estar escrito para ser X? O nome devia estar mudado? Não. Se tivesse mantido o mesmo gênero. Seria X se tivesse falado assim, e o nome estava inválido, ele corrigiu o nome, entendeu? Se tivesse escrito no enunciado que alguma coisa foi corrigida, aí eu usaria o X. Por isso que eu não uso o X, eu uso o parênteses aqui. Se vocês entenderam isso, qualquer exercício de nomenclatura vai ser resolvido. Porque é isso que a gente tem que fazer. Então, toda vez que vocês tiverem um exercício de nomenclatura, coloca na ordem cronológica. Primeiro, porque assim a gente já consegue entender quem veio primeiro, quem veio depois, quem fez o que depois. Vocês vão ver que adoro exercícios de nomenclatura enormes, mas que no final a resposta é o mais antigo. Acabou, não importa. Entendeu? Então, vamos voltar lá para a nossa aula de nomenclatura. Eu juro que estamos acabando, temos só 2 slides para terminar. Os textos abaixo foram extraídos de títulos de monografias. Alguns apresentavam erros de nomenclatura. Aí eu quero que vocês mostrem para mim o que está errado em cada um desses títulos. Gente, isso daqui é de verdade, tá? Então, é monografia, TCC, que vocês fazem lá no final do curso para defender e formar. Isso tudo foi retirado de TCCs que apareceram ali, que a gente conseguiu baixar da internet. Então, letra A. Biologia floral de Cássia Conferta e Irving Barnaby. O que está errado no título? O nome tá em itálico lá da mulher? Não, Cássia Conferta é o nome da espécie, tá certo. O que está errado? Irving e Barnaby, vocês viram que ele está escrito todo em caixa alta, né? Que fala quando tá tudo em maiúscula? Tá todo em caixa alta? Não é. O nome do autor, ele é escrito da maneira que a gente escreve o nosso nome. Caixa alta, caixa baixa. Por exemplo, Larissa Cavalheiro, L maiúsculo, o resto das letras em minúsculo, o C maiúsculo, o resto das letras em minúsculo. Por isso que está errado. Então, esses aqui são pequenos detalhes que mostram uma falta de dedicação para quem trabalha com taxonomia. Isso está errado. O que está errado no B? Estudos políticos da família Amaranthaceae. Não tá em negrito, em Não. Família não vem em itálico, só gênero e espécie. Ó, família Amaranthaceae. O que está errado?
Vamos? Ninguém mais adivinha o que pode ser? Ó, a inicial de família começa em maiúscula. É o seu nome. Seu nome sempre não vai começar com maiúscula. Esse inicial aqui, da letra A, tem que estar Amarantace. A senhora já entregou. Muito certo eu. Odeio isso. Morfologia floral de Eucaliptus maculata. Tudo errado. O duro de fazer no computador é isso. Geralmente eu faço isso na lousa. É muito mais fácil. Morfologia floral de Eucaliptus maculata. O que está errado? Essa é fácil. Pensem. Ninguém? Era o problema que eu tinha falado, que era de... Era o quê? Isso, cortou aí que você falou. O que está errado? Faltando itálico? Tá faltando itálico, ó. Eucaliptus maculata tem que vir em itálico, ó. Esse nome aqui, ó. O eucaliptus e o epíteto maculata tem que estar em itálico. Sinopse da família Acantaceae. O nome inteiro tá em maiúsculo? Esse é o primeiro erro. Tem mais um. Tem mais um. Tem 2 erros nesse. Esse é o pior de todos. Era pra ser a CA no final. ACI no final, tá faltando um E aqui no final. Muito bem. Além de estar tudo em caixa alta, e é só o primeiro nome, tinha que faltando aqui um E, ó. É família, ó. ACI no final. Muito bem. Análise da fenologia de equinodoros macrocarpos do maciço de Baturité, Ceará. O que tá errado? Tá faltando itálico? Esse é o primeiro erro. Tá faltando mais um. E, ó, deu uma desconfigurada. Era pra lá, mas tudo bem. O que tá errado? Além do itálico, tá faltando uma coisa muito importante. do autor? Ah, muito bem, tá faltando um autor. Todo nome científico de espécie tem que vir acompanhado do nome do autor, e aqui não tem. Variação intrapopulacional de Ficus benjamina lileu. O que tá errado? O segundo nome tá em maiúsculo? Ah, esse é o pior de todos. Ó, o epíteto específico tá em maiúsculo, tá errado. Ó, tá errado, Benjamina, aqui tem que começar com letra minúscula. E letra G, leguminosa do estado do Ceará. Esse não tem nada errado, não. É só para mostrar que podia ser Fabace, do estado do Ceará, ou leguminosa do estado do Ceará. Lembra aqueles 8 nomes conservados que a gente tem para a família. Isso pode acontecer. E, por último, eu vou copiar isso tudo aqui, que não é... Ai, esqueci que eu tô... Já estava no modo apresentação. Esse daqui, eu acho que a gente consegue terminar aqui. Não dá um Ctrl Enter. Então, eu vou ler aqui no Word para a gente resolver. Em 1806, Schaeffer descreveu o novo gênero Mitulia e incluiu nele a sua nova espécie, Mitulia patagônica. Tacer, em 1811, descreveu a espécie Stilbosperma autoanálise estudando esses materiais, que é o Silva e o Santos. Esse daqui é o nome dos coletores, tá? E o nome dos herbários onde eles estão depositados. Em 1909, Hatch descreveu o gênero Albifolia, com as espécies Albifolia alba e Albifolia camporum. Em 1932, Giddens, estudando os tipos desses materiais, concluiu que, vou botar até aqui 2 pontos, todas as espécies referiam-se a um único gênero. E observando os zoológicos de Mitulia patagônica e Albifolia camporum e o material Santos, era a mesma coisa. Na hora que a gente lê um negócio desse, a gente fica um pouco assustado, né? Falei, meu Deus do céu, um título desse tamanho. Deixa eu diminuir a letra aqui para poder caber aqui para vocês verem tudo. Um título desse tamanho, como é que a gente vai fazer? Então, lembra, a gente sempre coloca isso em ordem cronológica. Então, vamos colocar isso daqui
em ordem cronológica? Então, o que foi feito? Em 1806 foi descrito Mitúlia Patagônica. Quem fez foi o eu não sei escrever Shepard. Acho que é assim. Não sei se eu escrevi certo. Mitúlia, ó. Vocês viram que o próprio corretor arrumou aqui? O nome científico não tem acento. Mitúlia Patagônica Shepard. A primeira frase eu extraí isso. A segunda frase, vamos lá descrever o que colocou. 1811. O que o Tacer fez? Escreveu essa espécie aqui, ó. Stilbosperma autonalis. Quem fez foi o Tacer. Vamos colocar aqui esses materiais aqui, Silva e o material Santos. Eu estou resumindo o exercício para vocês. Então, vamos lá. Ele fez isso daqui. Disfarce aqui, final. 1909. O que a terceira frase fala? Que o Hatch descreveu essas duas espécies. Albifolia alba. Quem fez foi o Hatch. E Albifolia amporum. Quem fez foi o Hatch. O que eu fiz? Eu só reescrevi o enunciado em ordem cronológica, certo? Não fiz mais nada. E agora vem a parte importante. Em 1932, o que o Giddens fez? Vou botar até o nome dele, ó, é o Giddens. O que ele concluiu? Giddens, estudando os tipos desse material, que todas elas se referiam ao único gênero. Então, Giddens descobriu que Mitúlia é igual a Stilbosperma, que é igual a Albifolia. Não é isso que ele está escrito? Todas elas são o mesmo gênero. Então, todas elas são do mesmo gênero. Ele concluiu também que, vou até abreviar aqui, M. patagônica, esse saco, esse trem que corrige, é igual a Albifolia camporum, que é igual ao material Santos 4. Essas são as duas conclusões do Giddens. Qual o nome correto das plantas? Se tudo aqui é o mesmo gênero, vamos para a primeira conclusão dele. Stilbosperma existe? Qual que existe? Qual que vale? Se Mitúlia é igual a Stilbosperma, que é igual a Albifolia, qual que vale? Bora? Mitúlia? Mitúlia, porque é o mais antigo. Stilbosperma vai existir? Adoro usar isso aqui do Word, porque eu consigo fazer um negocinho. Cadê? Ah, não vai ter aqui aquele que risca dentro. Não é taxado. É esse mesmo. Stilbosperma existe? Não, é tudo Mitúlia. Albifolia existe? Não. Não existe. Essa é a primeira conclusão, sim ou não? Todo mundo entendeu? Sim. Então, eu risco lá esses gêneros, eles não existem mais. Segunda conclusão. Mitúlia patagônica é igual a Albifolia camporum. Qual que vale? Eu posso ter dois nomes para a mesma coisa? Não posso. Só um é o correto. Qual que vale? Mitúlia patagônica ou camporum? Patagônica. Patagônica por quê? Que é o mais antigo. Porque é o mais antigo. Vou riscar. Como é que chama isso aqui, ó? Esse daqui? Não existe. Que também é igual ao material Santos 4. Então, eu vou riscar esse material aqui, porque é a mesma coisa. Qual o nome que vai valer? Então, repara que esse daqui já caiu fora. E esse daqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que arrumar o quê nesse nome? Nesse primeiro nome aqui, amarelo. Vou deixar esse em amarelo e esse daqui em azul, por exemplo. Quais são os nomes corretos? Depois das minhas conclusões. Mitúlia patagônica, depois Mitúlia autonalis e Mitúlia alba. Exatamente, ó. Primeiro nome correto.
Mitúlia patagônica, Sheffer. Você viu que esse a gente não mudou nada nele. Segundo nome. Stilbosperma existe? Sim ou não? Bora? Stilbosperma existe? Não, ele é o quê? Ele é Mitúlia. Então, ele vai se chamar Mitúlia autonalis. A gente esquece o primeiro? Sim ou não? Lembra que eu disse? A gente nunca esquece o primeiro autor. Pacer. E quem que fez essa mudança? Não foi o Giddens? E aí? O que eu tenho que usar aqui? Parênteses, Xzinho. Qual é a partícula que eu tenho que usar aqui? Não tem que usar o parêntese no taser? Por que eu não uso X? Eu não mudei Ele não corrigiu. Ele não corrigiu, ele mudou de Stilbosperma para Mitúlia. Então, ele mudou. Você viu? Ele mudou o gênero de Stilbosperma para o gênero Mitúlia. Por isso que o nome é escrito em parênteses. E o próximo nome é exatamente a mesma coisa. Albifolia existe? Não existe. Vai ser Mitúlia, alba. A gente nunca esquece o primeiro, que é o RET. Eu escrevi o nome dele errado aqui. Opa, deixa eu arrumar aqui. RET. E o Giddens. Só para deixar isso aqui correto, ó. Em itálico. Em itálico. A resposta do exercício é... Qual o nome correto? Os nomes corretos são esses três. Mitúlia patagônica, Sheffer. Mitúlia autonalis, Pacer, Giddens. Mitúlia alba, RET, Giddens. Acabou. Então, a gente tem um enunciado enorme, mas que a resposta é aplicar o princípio da prioridade, basicamente, e o que o autor fez ali para arrumar esse nome, que estava errado. Então, ou ele validou, ou ele corrigiu, ou ele fez uma descrição, ou ele mudou de categoria. Nesse caso, ele mudou de um gênero para outro. Então, toda vez que vocês usarem a palavra mudou, a gente tem o parênteses aqui. Isso daqui, eu acho que é o de mais difícil pode aparecer. Acabou. Não tem nada mais complicado que... Na verdade, até tem, né? Mas isso daqui, essa daqui eu vou colocar em rosa. Essa é a resposta do exercício. Isso daqui é o mais complicado que pode aparecer no exercício de nomenclatura. Então, se a gente consegue prestar atenção nessa sequência... Na verdade, o exercício perguntava qual o nome do material Santos 4. Essa era uma das perguntas, né? Se a gente consegue prestar atenção e ver o que cada um fez e colocar numa ordem cronológica, a gente consegue resolver qualquer exercício de nomenclatura. Então, deixa eu voltar aqui para falar com vocês, interromper o compartilhamento. Essa aula, ela já está... Deixa eu voltar aqui. Aê, voltei. Essa aula, ela já está lá no AVA. Ela já usa slides, né, da aula, mas eu vou deixar... Eu vou esperar terminar de salvar, né, eu vou até, parar a gravação, senão vai ficar muito grande. Então, essa aula, vocês reparam, cadê? Parar a gravação aqui.